Boa noite, graça e paz, amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Quem está feliz de estar na casa de Deus aí, dá um glória a Deus aí. Amém. Hoje me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É muito bom estar na casa de Deus, cultuar e adorar Ele em espírito e em verdade. Deus é bom em todo tempo, amém? Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Abra sua Bíblia, irmãos, no primeiro capítulo de Apocalipse. Vamos ler um versículo somente. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, fala assim, misericórdia. Pode falar, irmão. Aleluia. Todos estão comigo, amém? Apocalipse, primeiro capítulo, versículo 3 somente. Vamos na leitura da palavra. Diz assim: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas que nela escritas, pois o tempo está próximo. Eu vou ler de novo. O apóstolo João, ele está dizendo, nesse capítulo 1, no versículo 3, que bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra da profecia e os que guardam as coisas que nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então ele fala de bem-aventurado, ele fala de quem é feliz, ele fala que é a pessoa que lê a palavra, que é a pessoa que ouve e que é a pessoa que guarda, é uma pessoa feliz, amém? Agora eu lhe faço uma pergunta, não precisa me responder. Tu tem vivido os três, tem vivido um dos três? Não precisa me responder, porque isso aqui é muito importante para mim e para você, porque isso aqui nos leva a uma conexão total com Deus. Eu quero falar justamente um pouquinho sobre isso. A galera da internet, a galera que mexe na parte da informática, vai entender um pouco daquilo que eu quero falar nessa noite. O tema para a mensagem dessa noite é mantendo-se conectado com Deus. Você pode repetir comigo? Mantendo-se conectado com Deus. Vamos falar de novo no 3? 1, 2, 3. Mantendo-se conectado com Deus. Mas por que esse tema? Porque não tem como, irmão. Não há possibilidade nenhuma de se conectar com Deus, a não ser através da sua palavra, através de ouvir a sua palavra e de guardar a sua palavra. Esses três não tem como se separar: ler, ouvir e guardar. Isso nos mantém numa conexão total com Deus. Isso nos leva à intimidade com Deus, isso nos leva a nos aprofundar mais naquilo que Deus tem para mim, naquilo que Deus tem para você, é no relacionamento. E o que é não estar conectado? Você já se sentiu assim, irmão? De às vezes estar vindo para a casa de Deus, ou estar num PGC, às vezes numa conferência, e se sentir desconectado com Deus? Quem já se sentiu assim? Às vezes a gente passa por isso. São coisas que é natural isso acontecer, que a gente achar que não estamos mais conectados a Deus, como se estivesse longe, sem saber como se aproximar de Deus. Não é assim? Às vezes a gente está aqui e não sabe como é que vai se achegar a Deus. Parece que o culto não está numa conexão com a gente mesmo, às vezes.
Parece que o irmão do lado, parece que ele já está até na eternidade, de tão avivado que ele está, de tão cheio da presença, no derramar na presença de Deus, do Espírito Santo, e às vezes a gente está tão frio, insensível, mas Deus está presente, irmão. Às vezes a gente acha que é o louvor, é o pregador, não, isso tem muito a ver com a gente mesmo. A gente consegue se desconectar muito rápido das coisas de Deus, irmão. A gente às vezes vem para um culto, para uma conferência de 3 dias, recebemos tanta coisa de Deus, ouvimos tanta coisa de Deus, parece que no decorrer da semana aquilo vai se perdendo. A gente já chega lá no outro final de semana, já não sabe nem qual foi o texto áureo que o pregador trouxe para aqui, já esquecemos. Porque nós não temos o hábito, isso também serve para mim, de levar papel e caneta e anotar, irmão. A gente não consegue gravar tudo. E às vezes é bom a gente anotar. No celular, baixa ali uma agenda que tu possa anotar, às vezes uma palavra importante, tu anota para você ler, porque aquilo às vezes está falando contigo e você precisa, durante a semana, ouvir ela, meditar nela, e isso é o que vai te manter na conexão com Deus. Isso vai te manter ainda conectado com a presença dEle, e o Espírito Santo nos conecta com Deus, quando estamos na leitura da palavra, quando estamos ouvindo, e há uma diferença em ouvir e escutar. Eu estou aqui pregando e todo o tempo eu estou ouvindo o barulho dos carros e dos ônibus passando ali. Vocês estão ouvindo-me, até o término da pregação vocês estão não somente ouvindo, mas vocês estão escutando, porque escutar te faz refletir, te faz você pensar daquilo que você passou a ouvir, te leva a um nível de concentração. Por isso que muitas das vezes numa aula, quando há ruídos, barulhos, há necessidade às vezes do professor pedir silêncio, porque às vezes os que estão na frente, por isso que eu aprendi isso, e gosto de fazer, de sentar sempre nas primeiras carteiras, porque a primeira mensagem vai direto para mim, eu estou mais próximo, porque daqui para o final, irmão, vai se perdendo, e eu vejo, para mim eu tenho muita dificuldade vendo barulho, gente se movimentando, isso me atrapalha a me concentrar, a ouvir, a escutar aquilo que está sendo falado, isso já me gera distração, e aí às vezes a palavra mais importante eu perco, por causa das distrações. É isso que faz a gente se desconectar às vezes. É isso que nos faz perder às vezes a sintonia com Deus, as distrações. E às vezes, não somente as distrações, nós fixamos o ouvido, às vezes, o olhar naquilo que está nos distraindo, nos tirando da conexão com Deus. É assim contigo, irmão? Comigo às vezes é assim. E como se conectar? Conectado é um adjetivo de estabelecer conexão entre unir, ligar, e estabelecer conexão entre dispositivos, com o objetivo de transferir dados e informações. Então, você está num culto, você está recebendo informações bíblicas, informações da palavra de Deus. Então você se conecta, porque você está aqui num culto, e esse culto não é um ajuntamento, é uma reunião da igreja de Jesus, que Ele comprou com o seu sangue, e o seu Espírito se faz presente, e é Ele que nos revela a sua palavra. Quem não já passou por isso que não foi
leu a Bíblia sem ser convertido, sem conhecer o Espírito, e às vezes lê a Bíblia e fala, não entendo nada que está falando aqui, não consigo entender. Quem já passou por isso? Aí, muitos. Porque essa conexão é espiritual, não é só com a sua consciência, a tua sabedoria humana, ela quer revelação do Espírito de Deus, que vai revelar no teu espírito, que vai estar, que voltou a reviver na pessoa de Jesus. Porque o pecado gerou uma morte espiritual, amém, irmão? Lá em Adão, mas em Jesus nós revivemos de novo, amém? Esse Espírito torna a ter vida de novo. E aí tem uma conexão. Se conectou. Aí tem o Wi-Fi. Quem já percebeu na Avenida Brasil? Eu percebo isso quando eu estou fazendo alguma leitura ou escutando louvor no telefone. Quando chega ali em Parada de Lucas, até passar o Mercado São Sebastião, a minha rede de dados não pega mais. Não sei o que acontece naquela área ali. Pelo menos a minha operadora ali não pega de Parada de Lucas ali na altura da Avenida Brasil. Eu saio dali de Vigário Geral, vai subindo ali Lucas, ali eu já perco o sinal, já não consigo ouvir, começa a falhar. Depois de um pouquinho do Mercado São Sebastião, passando um pouquinho ali da Casa do Marinheiro, começa uma conexão. E eu já percebi também que quando eu venho do Shopping Carioca por dentro, isso também acontece quando eu chego ali naquela parte ali de Cordovil, Parada de Lucas, Cidade Alta. Não sei o que tem ali, mas algo rouba essa conexão. Algo que interfere, aquilo que eu estava ouvindo nitidamente se perdeu. E é isso, muitas das vezes na minha e na sua caminhada, o inimigo, o nosso adversário, quer tirar essa conexão nossa com Deus, irmão, nos roubar o nosso tempo com Ele, um relacionamento com Ele. E por isso que a leitura, o ouvir, não somente ouvir, mas escutar, meditar, pensar naquilo que está sendo falado, naquilo que está sendo exposto, e guardar a palavra. Isso que vai nos manter conectado com Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Interessante que a Bíblia vai nos mostrar dois personagens que tinham uma vida de conexão com Deus, mas na sua caminhada se perderam. Sabe qual é o primeiro? Saul. 1 Samuel 28. Olha o que vai dizer. 1 Samuel 16, 1. Então o Senhor Deus ordenou a Samuel: até quando continuarás planteando Saul, quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche, pois, o chifre do melhor azeite e vai, eis que eu te envio à casa de Jessé, em Belém, porque escolhi um dos seus filhos para tornar-se rei. Olha só, o próprio Deus fala para Samuel, o profeta Samuel, que ele já rejeitou Saul. Por que rejeitou Saul, irmão? Porque Saul começou muito bem a sua trajetória. O povo escolheu, pediu um rei a Deus, Deus deu, levantou Saul. Saul caminhou muito bem no início da sua jornada, mas na caminhada ele foi se perdendo, ele foi se desconectando com Deus. Sabe, às vezes a gente se desconecta com Deus porque achamos que já estamos suficientes de Deus, já sabemos tudo de Deus. E às vezes a condição que Deus nos coloca, a gente acha que já é suficiente, irmão. E ele não percebeu isso. E ele foi nessa caminhada de fazer aquilo que dá no seu coração, do que dá na sua telha. E aí ele foi prosseguindo. Começou errando ali, Deus falava isso, ele fazia aquilo. De vez de consultar a Deus, ia pelos seus
próprias emoções, pelo seu coração, e nisso foi fazendo que ele se perdesse essa conexão com Deus. Quando a gente deixa de consultar a Deus, irmão, quando a gente deixa de buscar a Deus, o que nós temos que fazer, nós vamos se desconectar de Deus. A palavra quando diz Senhor, Ele é único, é soberano, é Ele agora que é o governador da sua vida agora. Alguém agora está no controle, você passou a tua vida para alguém. Não é isso que o apóstolo Paulo falou? Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então ele deu para Cristo a vida dele. Há um Senhor que governa, ao Senhor Jesus. E Saul nessa caminhada, ele foi se perdendo. O pessoal do Lidere já deve ter ouvido falar muito de Saul, as histórias de Saul, porque eu escuto a Raquel falar muito de Saul, a analogia que ela faz entre Saul e Davi. É um cara que quis um trono para ele, mas Davi queria um trono para Deus. Sabe, as nossas motivações é o que vai nos conectando com Deus, é o que nos aproxima de Deus, ou o que nos afasta de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Então aqui, Deus já chega para o profeta e fala, ó, já estou preparando alguém para substituir ele, porque eu não quero mais saber dele. Ele está desconectado comigo, ele não faz o que eu peço, ele não faz conforme é o que ele tem que fazer, de acordo com a minha vontade. E assim a gente vai se desconectando, irmão. E é assim que o inimigo ele tenta nos desconectar da presença de Deus. Quem já ligou o rádio e às vezes entra a rádio pirata, uma rádio que está na estação, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Nem botei nessa estação. Então ela vai captar coisas que não é de autonomia estar naquele lugar. O diabo ele faz isso, irmão. Ele quer entrar em lugar que ele não tem acesso, mas se permitir ele se achega, porque ele é intrusão. Ele quer cortar a tua sintonia com Deus. Ele quer fazer pirataria com o teu relacionamento com Deus, irmão. Ele quer invalidar um relacionamento fiel teu com Deus. Então Saul, ele negociou os valores e os princípios de Deus e se desconectou com Deus. Ele perdeu a conexão com o céu. O céu se fechou para ele. O céu ficou de bronze, irmão. As janelas dos céus se fecharam para Saul, por causa das suas escolhas, por causa das suas atitudes. De o próprio Deus que nós lemos aqui. Eu próprio rejeitei, para que não reine mais sobre Israel. Às vezes a gente está numa posição, mas Deus já não está mais com a gente, irmão. A gente tem que ter cuidado com isso. Isso é perigoso. Porque quem te colocou foi Deus. Mas o título não está maior do que Deus. Deus sempre está maior do que o título. Uma vez eu falei isso para um irmão que tem dificuldade, gosta de ser chamado pelo título. Falei, irmão, não se prenda a título. Irmão, o título é o complemento da vida que você vive. Entenda isso. Não se prenda ao título. O chamado, ele vem na frente, depois chega o título. Davi foi ungido a rei, mas levou um tempinho para ele reinar, mas já tinha sido consagrado a rei. O tempo não invalidou aquilo que Deus já determinou para a vida dele. Você está me entendendo? O tempo não invalida aquilo que Deus assina, irmão. E aí o irmão tem essas dificuldades. De chamar pelo título. Meu irmão, me chama pelo meu nome. Pode me chamar irmão Ângelo. Quiser me chamar de pastor Ângelo. Não, fica à vontade, eu não sou preso a isso. Não é o título que me faz.
Eu não sou preso ao título. Não adianta eu ter o título e perder a minha essência, daquilo que eu sempre fui, daquilo que eu sempre vivi. Aí eu começo a me desconectar com Deus, aí eu começo a entrar na visão de Saul. Quem está me entendendo, diga amém. Então são coisas que nos desconectam de Deus, são algumas atitudes, uma escolhas. A gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. 1 Samuel 28, olha o que vai dizer. Ainda de Saul. 1 Samuel 28, versículo 6, olha só. Buscou depressa consultar o Senhor. Sabe quem foi buscar? Saul. Mas este não lhe deu uma só palavra, nem por meio de sonhos, nem por Urim, e nem mesmo mediante aos profetas. Irmão, Deus não quis mais assunto com ele. Aí sabe o que ele foi fazer? Se você der continuidade nesse capítulo aí que eu acabei de ler, aquilo que ele fez no início, que ele rejeitou, que ele abominou, que ele matou, que ele tirou do arraial do povo, ele traz de volta para ele mesmo. Ele foi consultar uma feiticeira, irmão. A feiticeira ficou até com medo quando ele chegou lá, porque, meu Deus, você matou todos daquela época. Vai, não. E sabe o que, se tu leu, aí, é uma coisa engraçada. Eu gosto da Bíblia, isso é os detalhes. Ele ora perante a Deus, dizendo que não vai fazer mal nenhum para ela ainda. Em nome de Deus ele ora, fala, não, fica tranquilo, eu não vou te fazer mal. Eu quero que você me dê uma consultazinha aí. Pode ler se não está falando aí mais na frente aí. O temor vai embora de Jairo. Irmão, a cabeça vira. Por isso que é importante você ler e ouvir a palavra e meditar, não é só ouvir. Medita, leva ela para casa, pesquisa. Pega referências bíblicas. Se alimenta da palavra, porque isso pode ser ventos de doutrina, pode te levar a isso também. Porque eu não entendo uma pessoa que teve um encontro genuíno, uma experiência com Deus, irmão, na caminhada abandona Deus e não quer mais saber de Deus, irmão. Então ela não teve experiência, ela não teve ainda um encontro, porque o encontro ele te marca, irmão. O encontro tu leva o tempo todo a lembrança daquilo que Deus fez na sua vida. E tu lembra do sacrifício que Ele fez por você. Porque toda vez que nós abandonamos, desconectamos, nós estamos invalidando o propósito de Jesus, que foi nos conectar a Deus. O Wi-Fi da igreja é Jesus, irmão. Não tem outro caminho. Não tem como terceirizar. Não tem como puxar gato. O Wi-Fi da igreja é Jesus, é só Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Alguém que te conecta ao trono da graça, do amor de Deus. E nós temos que estar conectados com Ele. É em Jesus, o sangue da nova aliança. Isso é uma ligação. Isso religa a gente a Deus, que estávamos separados. O fio estava cortado por causa do pecado, irmão. Mas Jesus, Ele não emenda o cabo arrebentado. Ele bota o novo que te liga a Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Então Saul, até a oração dele deixou de ser ouvida, irmão. Isso é muito ruim. Quando a gente ora e o teto está de bronze, a gente tem que olhar para dentro de nós e ver o que está fazendo, o que está perdendo o sinal. O que está dando interferência. Eu tinha um problema lá na minha casa, que a televisão do quarto era a que mais sofria.
Dava esses ventos aí e saía. Os canal 7 não pegavam, o 4. O 4, graças é bom, eu só gosto de ver o 4 por causa dos futebol e Globo Esporte, irmão. É o que me interessa. Mas eu gosto de ver canais de esporte. Aí eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu comprei o fio novo. Fui lá em cima, lá, como é que é o nome dele? O Acácio. Comprei fio, o Eduardo é meu vizinho. Não, troca os fios, troca as peças, fiz isso, fiz aquilo. Daqui a pouco ficava ruim de novo. Eu falei, meu Deus, que negócio é esse? Do nada saía, ficava sem sinal. Aí uma vez realmente, como eu tive que fazer emenda, que o fio era grande, desconectou. Valentina muito pequena, ela pegava o fio, puxava e desconectou. Aí eu tive que prender com fita isolante, esconder dela, para ela não puxar. Mas continuava tendo esse problema. Falei, não é possível, da minha irmã está boa, da minha mãe está boa, do vizinho está boa. Está lá, que diz que tem que ficar virado para a antena, né? Lá para aquelas torres que tem lá na Tijuca, né? Que é lá que vem o sinal. Tem um lugar certo, sabia, Raquel? Sabia disso não? Pode reparar na rua que as antenas é tudo apontada para lá. As partes finas ficam apontadas para lá, que é para aquelas antenas que tem lá naquele morro da Tijuca, que é ela que manda o sinal. Se tu mudar, não pega. É verdade. Tu vê, tudo é importante estar no lugar certo, na conexão certa, irmão. Aí, falei, não é possível. Falei, Aline, vou trocar essa antena, mas era nova a antena. Aí eu falei, cara, essa antena deve estar com problema, não é possível. Já troquei aquela pecinha lá de cima que conecta, já fiz tudo. Aí resolvi trocar a antena. Falei, não, vou trocar a antena. Comprei uma menor do que a que estava. Tu vê que não é o tamanho, irmão. O tamanho não quer dizer nada. Aquela antena estava com defeito. Sabe, ela não fazia o papel que ela tinha que fazer, de dar o sinal correto. Eu tive que trocar a antena. Sabe, quando a gente está na caminhada com Deus, e a gente não faz o que Deus manda a gente fazer, Deus troca as antenas. Porque a gente é um agente do céu, de liberar a palavra profética para a vida dos irmãos. Quando não estamos liberando aquilo que Deus quer, a gente começa a sair do sinal de Deus, irmão. Deus troca. Deus trocou Saul. Era nova outra antena, era até maior do que a que eu tenho lá agora, mas a menor está fazendo o papel mais importante do que a maior. Porque a gente tem tudo de a grandeza. Não, o maior vai ser o melhor. Não, esse é o maior. E às vezes nem isso quer dizer. Está lá, nunca mais tive problema, né? Venta, dá essa chuva doida aí de vento, não acontece nada mais, irmão. O problema estava na antena, sabe? Às vezes o nosso problema está naquilo que tem que receber a conexão do céu. Que Deus possa nos consertar nessa noite. Aleluia! Que Deus possa nos conectar de novo. Aleluia! Alguns casos vai ser vento, tu vai desconectar, mas Deus vai lá e te ajusta de novo, irmão. Quem é o outro, pastor? Sansão. Sansão foi outro que se desconectou com Deus. Foi outro que perdeu a sua conexão com Deus por causa de um vírus chamado Dalila. Você sabe o que é um vírus? Vírus no latim, que significa veneno ou toxina, substância orgânica capaz de transmitir doenças. Pequenos agentes infecciosos. No programa, trazendo para a rede agora, corrompe ou destrói as informações armazenadas. Esse é o papel do vírus. Quantas das vezes tu recebe alguma coisa, daqui a pouco está um murmurinho, não abre não, que isso é vírus, isso é um vírus bravo. Quem não já ouviu isso? E esse vírus, se você abrir, ele vai entrar no teu sistema, e tudo que está conectado ao teu sistema, ele vai corrompendo, ele vai destruindo. Ele não quer só te destruir, ele quer destruir todos que estão na volta. Esse é o papel do diabo, esse vírus. Sabe qual foi o vírus de Sansão? Não obedecer a Deus. Ele tinha um propósito, ele era conectado com Deus, irmão. Meu irmão, o Wi-Fi dele não dava queda em nenhum momento. Com a força que ele tinha, o que ele fazia, algo sobrenatural. Às vezes quando o cara da Conect estava lá em casa, às vezes a internet está ruim, eu chamo ele tudo, aí ele tem um aparelho que ele vai medir como é que está
ali a frequência da internet, irmão. Ele fala, pô, mas está dizendo que está boa aqui, ó, o sinal está bom. Falei, cara, mas eu não sei, está caindo, a gente não consegue conectar. Aí o que ele faz? Manda desligar, deixa um tempo desligado, 5 minutos, religa de novo. Sabe, irmão, tudo tenta nos tirar das conexões. Não é diferente na nossa vida com Deus. Outro dia foi a árvore que caiu lá e arrebentou a internet. Outro dia é criança arrancando pipa com marimba, então a gente sempre está passando por situações que tentam nos conectar com Deus. Os problemas, doenças, as lutas, isso tenta te parar, irmão. Lembra Jesus no deserto? Quem foi lá tentar desconectar ele com Deus? O diabo foi tentar ele. Falou um monte de abobrinha para ele, mandando ele se jogar, pegando a própria palavra. Mas Jesus estava ligadinho com Deus, a conexão dele não caiu em nenhum momento. Quando estamos conectados com Deus, nós sabemos dar a resposta. Ou, quando você está cheio da palavra, você está imune, você tem um antivírus. No computador, tu instala um antivírus para fazer uma limpeza, filtro. Opa, ele vai detectar, ó, tem um vírus aí. Não é assim? No celular. Você tem feito isso na sua vida espiritual, irmão? Você tem tentado em detectar por onde está vindo o vírus? O que pode ser um vírus na sua vida espiritual que quer te desconectar com o céu? Todo dia tem vírus, irmão. Todo dia tem que fazer uma limpeza. É só na palavra que a gente fica conectado. Senão vem os vírus de Dalila aí, ó, e te arrebenta. Porque o vírus, ele tem nome. Amém? O vírus, ele tem um nome. Ele tem um nome. O de Sansão foi Dalila. Camarada teimoso, não ouviu os pais. Os pais falaram para ele escolher uma pessoa do meio, do arraial, mas não, quis saber lá de fora. Ele foi lá no meio do povo dos filisteus. Por 2 vezes. E aí tu já conhece a história. Ele revela para Dalila onde vinha a sua força. E aí lá em Juízes 16, 20, vai dizer, então Dalila o chamou, Sansão, vê, os filisteus estão voltando, acordando do sono, olha só, acordando do sono. Ele disse, sairei e me livrarei deles como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já se havia retirado dele. Ó, o Wi-Fi acabou dele, irmão. A conexão acabou. Sem perceber, quando estamos dormindo, na hora que não é para dormir, nós percebemos as coisas acabar. Tem coisas que não é para a gente dormir, é para a gente estar na posição de guerra, irmão. Né, pastora? Não tem como abaixar, é oração de 6 horas, é 9h30, não pode abaixar a guarda, porque se desconecta, o inimigo vem. Ele vem do jeito dele. O negócio dele é entrar e descobrir aonde pode te derrubar. E uma vez ele entrando, ele faz uma arruaça. Uma vez o vírus entrando num programa, numa empresa, ele destrói, ele faz uma arruaça, rouba coisas importantes, coisas de valores. E é isso que o inimigo quer roubar. O maior valor que Deus tem te dado é o Espírito Santo, a presença dele, irmão. Então se conecte com a leitura, ouve a palavra, medita nela dia e de noite, como diz. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Tem prazer na lei do Senhor. Isso te leva a uma conexão com Deus. Vou fazer uma brincadeira aqui, se vocês estavam conectados. Eu já preguei essa mensagem aqui. Quem lembra dela? Ai, ninguém levantou a mão. Quem lembra? Você lembra?
Sabe quando eu preguei essa mensagem? Eu anotei no meu caderno. Eu anoto. 2018. Ué, desconectou, pastora? Então conecta de novo. Tá vendo como é que a gente vai esquecendo das coisas? Eu estou numa série de pregar um monte de mensagens minhas lá de antigamente. Eu já preguei já 2 aqui. Eu estou me reciclando com as minhas próprias mensagens, irmão, porque aquilo está fazendo bem para mim. Estou me reciclando, pego as mensagens, fico lendo, vou em outros textos, Deus está falando outras. Aqui já acrescentou muito mais coisas do que daquela vez. 2018, 23/10/2018 eu preguei essa mensagem, está anotado no caderno. Tem um tempinho. A gente tem que estar se reciclando com a palavra, irmão, meditando nela dia e de noite, ela se renova cada dia, cada manhã, amém? De vez em quando eu jogo lá no YouTube, pastor Antônio Cirilo, adoração como arma de guerra, como arma de defesa, nossa, isso me renova toda vez aquela mensagem, quando Deus usa o obreiro, deixa o obreiro, irmão, obedece o diácono, o diácono cheio do poder do Espírito Santo, irmão, subiu na glória de Deus. Aquilo foi só para aquela época? Não, é para hoje. Mas a gente tem que estar conectado. A gente tem que buscar a Deus, clamar pela presença do Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo com Jesus que nos conecta ao trono da graça. A unção vem, o poder vem, a glória vem, a manifestação do poder de Deus se manifesta, a cura, milagres, a poder, quando estamos em sintonia, ligado com Deus. No Antigo Testamento, a visitação era em alguns homens, em alguns momentos, mas agora é para geral, meus irmãos. Por isso que o apóstolo João, ele fala que bem-aventurado aquele que lê e ouve, e que guarda a palavra, porque os dias estão próximos. Sabe o que eu entendo disso? Que quem não estiver conectado, quando ele vier, não adianta ligar, chamar o técnico, já era, irmão. A parábola das 10 virgens é conexão. 5 estavam conectados e 5 não estavam, já era, fechou a porta. Não adianta bater mais, não adianta chamar, ligar lá, deu um pico, acabou, não. Buscai o Senhor enquanto se pode, achará quando invocá-lo. Aleluia! Quem está comigo, diga amém. Sansão, o vírus da Dalila, acabou com ele. Um homem que era considerado como um juiz do povo, de restaurar o que foi destruído, de acabar com os filisteus. Mas não, ele negociou com o pecado, ele perdeu a conexão com Deus, irmão. Ele se conectou com quem não tinha que conectar. Primeira Pedro 5,8 vai dizer: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar, alguém para arrancar da presença de Deus, alguém que quer te desconectar com Deus. O diabo, ele anda, então tu tem que ser vigilante, sóbrio, tem que ter lucidez, irmão, no reino de Deus, não brinca com as coisas de Deus. Leve a sério o evangelho do reino de Deus, porque está próximo, como diz lá em Apocalipse, está próximo a vinda dele. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então precisamos do antivírus. O antivírus é a palavra de Deus, Efésios 6:10.
ao 11, quanto mais sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Então nós temos o que nos mantém conectado, nós temos o antivírus, só não colocamos em prática. Falta prática. O antivírus está aqui, é nos fortalecer nele, na força dele, do seu poder, revestir da armadura de Deus. Deus te dá uma armadura, irmão, espiritual, para tu colocar ela, porque a batalha não é fácil, ela te protege nos seus pontos importantes do seu corpo, porque a armadura é para isso. Os pontos letais, né? Que é o coração, rim, fígado, pulmão. Por isso que a armadura é para te proteger, para que tu não seja atingido nesses pontos. Porque uma vez atingindo essa área, irmão, você vai a óbito. E é o inimigo que quer te atingir na área espiritual, para te desconectar com Deus de novo. E a Bíblia vai dizer bem claro que o salário do pecado é a morte espiritual. Está me entendendo? Estou acabando. Jesus é o único que nos conecta com Deus Pai. João 14,6, já falei isso aqui no início. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai no Pai senão por mim. É em Jesus que te conecta ao Pai, não tem outro, não tem como terceirizar o serviço que já é do Filho. Quem está me entendendo? Não tem como, irmão. Há um monte de terceirização aí que leva a Deus, mas não leva. Só Jesus te leva ao Pai. Só Jesus te conecta ao Pai. Na morte de cruz, através do sangue derramado, o sangue da nova aliança, conexão de novo. Porque a aliança ela não tem ponta, ela não tem um início, ou não tem um fim, irmão. Alguém de ambas as partes quebra e cria-se uma ponta. Nós quebramos por causa do pecado. Adão quebrou lá no Éden, mas Jesus veio reatar essa aliança, essa comunhão. Aleluia! Nos conectou de novo a Deus. Hoje você não precisa, aleluia, a terceirizar alguém também para buscar por você. Hoje você é livre, o véu rasgou e você tem acesso ao trono. Já parou para pensar nisso, irmão? Que essa conexão, Natan, tu pode ir direto a Deus, nada te impede. É através da tua vida de oração, de leitura da palavra, de busca da presença do Espírito Santo. É assim que você fica conectado com Ele. É assim que você se relaciona com Ele, Sara. É essa vida de leitura da palavra. Porque quando a gente deixa de fazer isso, que a gente vira o irmão relógio, irmão, vocês oram por mim. A gente só fica assim daqui a pouco, vocês oram por mim, vocês oram por mim. A gente só quer oração, irmão. Mas a Bíblia diz que a gente vai fluir do meu interior e do teu um rio de água viva. Se não está fluindo é porque se desconectou com a fonte também. Porque só jorra algo que está conectado a alguma coisa, irmão. Quem está me entendendo? Então Jesus te conecta de novo. Então não perca a conexão com o céu. Não perca, não deixe o inimigo te roubar a conexão. Não deixa ele interferir um relacionamento que Jesus já pagou lá na cruz, para que você tenha acesso a ele. E para terminar, Tiago, capítulo 1.
Está aberta aqui a Bíblia já. Tiago 1, versículos do 21. Olha o que diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Então você precisa se dispor de algumas coisas, daquilo que está gerando interferência, daquilo que está impedindo você ter um relacionamento sensível, de você poder ouvir a voz de Deus, porque Deus quer falar contigo, irmão. Tu acha que Deus só fala com fulano, com Deus? Não, Deus quer falar contigo, e quer te usar também. Mas nós precisamos abrir mão de algumas coisas, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Olha só, às vezes a gente está acumulando um monte de coisa no nosso coração, um pecadinho de estimação, uma mágoa de fulano, uma falta de perdão, e isso te impede, isso interfere a conexão com Deus. Isso são vírus. São vírus. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, em qual é poderosa para salvar a vossa alma. É a palavra que vai salvar a sua alma. Ela é poderosa. Tiago está falando que ela é poderosa para me salvar e te salvar. É a palavra. O verbo se fez carne, irmão, e habitou no meio de nós. Ele deixou a palavra. Ele andou no meio de nós. Tornai-vos, pois, praticante da palavra. Ei, pratica a palavra, prega a palavra, escuta mais a palavra, se relacione com a palavra. Ela te mantém ligado a Deus, conectado a Deus. Deus vai começar a falar contigo. Peça a Ele, procura um tempo, uma estratégia, um local. Fala: Senhor, todo dia essa hora eu vou orar, todo dia essa hora eu vou buscar o Senhor. Tira um tempo para Ele, marca com Ele esse encontro, meu irmão, que Ele está ansioso para te encontrar lá. Aleluia. Oh, quantas das vezes a gente não dá esse tempo para Ele. Falei para minha esposa, eu estou acordando todo dia na segunda para orar. O pastor me colocou responsável pela segunda-feira. Para mim é luta, irmão, porque eu já trabalho em plantão, eu perco noite de sono, meu sono é todo desregulado, meu fuso horário de dormir é todo doido. Saí de plantão 24 horas, ontem eu estava até quase meia-noite dentro de um centro cirúrgico, numa cirurgia. Aí vou dormir tantas horas até o meu corpo desacelerar, aí acordei cedo. Hoje eu tinha médico, precisei chegar cedo, pedi para sair mais cedo. Estou até agora, não dei um cochilo em casa. Amanhã 4h30 estou acordado, vou fazer mais 12 horas. É 12 horas bem trabalhado, irmão, o dia inteiro em pé, andando, chego com meus pés formigando. Às vezes ela chega, eu me jogo no sofá e boto o pé para o alto, que eu já tenho geneticamente, por questões familiares, já alguns vasos, varizes. E quem tem isso sabe que dói, queima a perna. Eu tenho meia, às vezes eu uso a meia, vou trabalhar. Mas eu quero estar conectado com a igreja, eu quero estar conectado com Deus. Podia estar dormindo um pouquinho mais, mas eu acordo na segunda-feira, 5h40, para estar 6 horas ali orando com meus irmãos. Porque eu quero estar conectado, eu preciso ter essa conexão com Deus, irmão. Isso tem que ser o meu e o seu respirar. Veja a pastora Raquel, o tempo todo ela joga lá: bora gente, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Ela ria: vamos orar, gente, tem que orar, irmão, não tem como. Quer poder, é oração. Vê o livro dos Atos dos Apóstolos, eles oravam o tempo todo em comunhão, irmão, e Deus fazia maravilha no meio. Mas por quê? Porque tinha oração. Tinha oração. Nós não podemos perder essa conexão com o céu, amém? E aí o versículo
22, tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvinte. Então, você não pode só ouvir a palavra. Pegou a palavra de hoje, escutou bem ela, entrou, está te gerando pensar nela, falou contigo, então vai ler ela em casa, vai procurar outros textos de referência, procura no Google, dá seu jeito, irmão, mas medita nela, não deixa ela ficar só pelo um ruído. A palavra não é só um ruído, um barulho qualquer, não, ela é poderosa para nos curar e nos libertar, de nos transformar, de mudar histórias, aleluia, de mudar a história de nações, é a palavra. Não seja somente um ouvinte, é legal, a igreja é bonita, é uma juventude, a igreja tem parede preta, cinza, o pastor vai de tênis com blusão para a igreja. Não, irmão, não se prenda a isso, é a palavra. Aqui a gente pode estar até assim, mas tem palavra, tem alimento, a gente busca a presença de Deus. Às vezes a gente cria dogmas espirituais e Deus não está nem nisso. Deus está num coração quebrantado, que adore Ele em espírito e em verdade, que não é um Saul, que no meio da sua caminhada se perde, e porque tem o título pensa que está cheio de glória, mas a glória se foi, acabode, a glória se foi. A glória não pode se pôr, meu irmão, a glória tem que ser permanente, amém? 23 para a gente acabar. Não, 22 eu não terminei todo. Tornando-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Então, quando você, olha o que Tiago diz aqui, irmão. Quando a gente não é praticante da palavra, somente ouvindo, tu mesmo está se enganando. Tu mesmo está se enganando, porque, meu irmão, não tenho dúvida que aqui tem palavra, escola bíblica, lidere, raízes e fruto. Meu irmão, tem palavra para trabalhar na nossa vida de todo jeito. Irmão, aqui a gente fica igual a máquina de lavar, nos joga ali, nos sacode para um lado e para o outro, bota ali os produtos de limpeza, meu irmão, algo tem que acontecer na tua vida, irmão. Algo tem que mudar a nossa história. E a palavra, ela nos confronta. É ela que nos conecta a Deus. 23 para acabar. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo somente ouvinte negligente. Olha só, é forte isso, irmão. Mas operoso e praticante, esse será bem-aventurado no que realiza. Aleluia. Tu quer ser bem-sucedido, quer ser bem-aventurado, irmão? Então pratica a palavra, viva a palavra, beba dessa fonte, se conecte nela o tempo todo, irmão, que tu vai ser feliz. Bem-aventurado fala de feliz, você vai ser feliz, e em tudo vai dar certo na sua vida. Aleluia. O que vier dar de errado pode ser o inimigo tentando desconectar, mas continue na prática da palavra, amém? Amém? Então fique de pé e vamos orar. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra, irmão? Feche os teus olhos. Se você se sente desconectado por alguma situação, isso acontece, irmão. São muita luta, é muita batalha. Uma palavra às vezes te desconectou, sabe? Alguém que te feriu. Mas se disponha disso tudo, bota aqui na cruz, se conecte nele nesse momento. Fala, Senhor, eu estava longe, eu não estava orando, eu estava um igrejado. Sabe o que é o igrejado? Tu está aqui, mas tu não tem relacionamento com Deus, irmão. Você só está aqui. O igrejado é isso. Tu tem a carteirinha de membro, mas você não está fluindo, irmão. Você não está conectado. Sabe, é como está ali, a palavra está ali, tu está assim, só ouvindo, só desperta. Dá até um amém, não sabe nem para que tu deu amém. Isso é desconexão com Deus, irmão. Isso é falta de reverência, falta de temor.
Você tem que se conectar a Deus. Eu sei de onde é que Deus me tirou, o que Ele fez para me conectar com Ele, e a ajuda que eu passo para estar conectado, irmão. Tem um preço, mas o Espírito Santo está comigo. O Espírito me ajuda, Ele intercede por mim. Ele fala, Anjo, opa, se posiciona. Por isso que eu estou voltando a ler algumas palavras minhas. Às vezes eu entro lá para o meu quarto, pego aquele meu livro e vou estudando, pego o livro, porque eu quero estar me conectando, porque essa palavra não é para você, antes ela tem que cortar em mim também, irmão. Ela tem que ativar em mim primeiro, para depois eu falar para a igreja. É a espada de dois gumes, ela corta aqui e corta aí, irmão. Mas ela traz calento para a nossa alma, ela traz refrigério, ela traz cura, ela traz fé, ela aumenta a nossa fé, ela é certeza de dias melhores, ela é esperança que esse tempo vindouro aqui vai passar e nós vamos nos encontrar com Ele, nós vamos reinar com Ele. Por isso tu tem que estar conectado, por isso que Apocalipse diz, lê, ouve e guarda ela no teu coração. Se eu não me engano é o Salmo 119, tem uma pergunta, acho que é o versículo 9 ou 8, diz assim, como o jovem guardará a sua vida, não é isso? Por o seu caminho, aí ele vai dizer, guardando a palavra no teu coração. O salmista também vai dizer assim, eu guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Oh, é a palavra. A gente pode ter técnicas, aprende com um, com o outro, isso é bom, vai acrescentar, desde que esteja na vontade de Deus e que não fuja da liturgia bíblica, do que é verdadeiro, do que é santo. Se for para acrescentar, amém, mas se for uma coisa que eu aprendi com o meu pastor Nilton, irmão, tudo que tu ouvir, filtra, retém o que é bom, o que não é bom, deleta, é isso. No computador tu não faz isso? Vem um monte de coisa, tu não deleta, tu ativa o antivírus, joga fora, irmão. Fica com aquilo que é bom, que vai te fazer frutificar, que vai fazer você crescer na presença de Deus. Amém? Então feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, Senhor. A tua palavra diz que bem-aventurado, feliz é aquele que pratica a tua palavra, que lê ela, aleluia, oh Espírito Santo de Deus, oh aleluia, 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 oh Espírito Santo, bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem, mas não é só ouvir, é escutar, porque escutar requer mais, é você meditar, é aquilo mexer com o nosso eu, e fala de ouvir a palavra, ela dá uma direção, ouvir uma palavra da profecia, é desse livro, ele aponta para algo e é o livro, é a tua palavra, ouvir ele, ouvir a Bíblia, Senhor, e guardar as coisas que nela é escrita, é como um tesouro. Jesus, nos ajuda a guardar a tua palavra. A tua palavra em Provérbio, eu não lembro o versículo, diz assim, crava no meu coração, nas tábuas do meu coração a tua palavra. Oh Espírito Santo, ajuda os meus irmãos, aqueles que estão desconectados, que nessa noite, se alguém se sente assim, que Deus não está falando, que não sente a presença, que caia por terra agora, toda investida do mal, toda mentira do diabo, tudo aquilo que tenta te desconectar com Deus, com a verdade, oh, que caia por terra em o nome de Jesus. Que haja o toque do Espírito Santo agora, Senhor, nesse coração. Ativa ele de novo, renova os dons, batiza com o fogo do teu Espírito Santo. Oh Senhor, que quando tu vier, tu vai encontrar uma igreja ligada, conectada com o céu, aleluia. Vem Espírito Santo, nos religa de novo, nos leva de novo, ó Deus, a estar sensível à tua voz, ouvir a tua direção. Nos ajuda a sermos fiel, obediente, ainda que algo nos confronte, ainda que precisa perder para ganhar lá na frente. Ó Senhor, nos ajuda em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, se há alguém nessa noite desconectado, se há alguém que quer se conectar com o céu agora, se há alguém que nunca teve essa experiência, aquele que está nos ouvindo, ó Senhor, no nome do Teu Filho, ó Espírito Santo, conecte essa pessoa agora a Ti, que o Espírito Santo vai encontrar cada coração, tira toda mentira, todo medo, ó Senhor, atrai essa pessoa, atraia ela a se conectar com o céu agora, como diz a palavra lá de Mateus 16, que o Senhor deu uma chave à igreja, aleluia, a igreja tem uma chave de ligar as coisas ao céu, e de desligar as coisas aqui da terra também, mediante ao céu. A igreja tem autoridade, porque ela está conectada, porque a chave ela precisa se conectar a algo para abrir, e é o céu. O Senhor deu essa chave para a sua igreja. Pai, no nome de Jesus, se há alguém aqui em nosso meio assim, que seja renovado, fortalecido na fé do Espírito Santo, que caia por terra agora todos os embaraços, todas as Dalila, todos os vírus malignos, todas as artimanhas de Satanás e seus demônios, que caia por terra agora, no nome de Jesus. Toda vontade de se desconectar com o céu agora, caia por terra agora, no nome de Jesus, por toda palavra que tu ouviu, mentira do diabo, tudo aquilo que te feriu agora, se conecte para receber a cura, porque está escrito ali. Que haja cura nessa noite, que haja libertação, pela conexão com o céu, Pai. Se estamos conectados contigo, Jesus, é a tua palavra, é a tua verdade. Então, Deus, toque em vidas nessa noite, toque em corações nessa noite, e glorifica o teu nome. Se há alguém no nosso meio que crê, então aplauda, diga um amém bem alto, e aplaude e glorifica a Ele, e exalte a Ele, pelos séculos dos séculos. Se conecte ao céu. Fala para o teu irmão, se conecte ao céu, irmão. Fala para ele, fica ligado com o céu. Fala, não deixa cair o teu Wi-Fi do céu. Fala assim, sabe qual é o teu roteador com o céu? Fala assim, é Jesus. Aleluia, amém, glória a Deus.